Gostei do quadro aí atrás. A Luana sempre Bom em dia, ambientes... Pedro. Pois é, meu namorado que pinta. Muito bom, ele é muito talentoso. Obrigado pela conversa, doutora. Bom dia. Queria te perguntar sobre essa narrativa de censura que foi adotada pela Deolane como resposta a essas medidas cautelares que foram estabelecidas pela Justiça. Ela postou uma imagem com uma espécie de um esparadrapo na boca, com um X. A hora que ela volta para o Tribunal de Justiça, quando ela é chamada, depois de ter sido solta, ela coloca a mão na boca e endossa uma narrativa de que estaria sendo silenciada, estaria sendo calada. O que leva um juiz a tomar uma decisão que impede alguém de se manifestar nas redes sociais, se manifestar em uma entrevista de imprensa? Por que isso, na avaliação do juiz, é importante? E, na tua avaliação, isso pode ser considerado uma espécie de censura? Bom dia, Pedro. Bom Tudo dia. bem? Então, pessoal, essa questão que envolve as situações da Deolane, ela tem enfrentado pontos sensíveis na nossa doutrina, no nosso judiciário. Por quê? Porque as medidas cautelares que eu citei para vocês, diversas da prisão, elas estão previstas ali nos 318 e 319 do CPP. Existe um rol, lá tem limitação de fim de semana, tem vários exemplos. Parte da doutrina, vamos dizer assim, entende que esse rol é taxativo. Ou seja, eu não posso inventar uma nova categoria de medida cautelar e impor essa nova medida para o autor. Até porque eles se baseiam no princípio da legalidade, no princípio da segurança jurídica. Outra parte, e aí eu cito até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que aplicou medidas cautelares fora desse rol chamado de medidas cautelares inominadas. Por que inominadas? Porque elas não existem no rol. O STF aplicou isso no caso do Daniel Silveira, aplicou no próprio caso do Roberto Jefferson, ou seja, a jurisprudência ela não concorda com essa parcela da doutrina, que é bastante respeitável, que diz que não cabe essas medidas cautelares inominadas. Partindo do pressuposto, então, que a gente tem um entendimento jurisprudencial que concorda com a existência, o juiz faz essas medidas com base no poder geral de cautela dele. Entenda bem, né? Observando a devida medida, razoabilidade, proporcionalidade. Agora, ninguém tem dúvidas que existe aí na investigação atrelamento do comportamento em redes sociais para a prática dos supostos delitos que ela tenha cometido. Então, não gerou muita discussão a proibição do acesso e do uso das redes sociais. Isso aí não gerou bastante discussão. O que gerou discussão foi a impossibilidade de se manifestar, inclusive por meio da imprensa. A maioria dos juristas que estão aí rebatendo essa possibilidade entende aí que é uma maneira de incomunicá-la, que seria ilegal essa medida cautelar ou ao mesmo questionável. Só que acontece, como eu disse, que já há essa possibilidade de inúmeras medidas cautelares, desde que, claro, tenha sido justificado, tem que haver uma razoabilidade para eu entender, para aplicar uma medida que não está prevista expressamente na lei. E aí a gente precisa lembrar que essas medidas de proibição de se manifestar, etc. e tal, não são inéditas do caso Deolane. A gente tem vários casos em que aconteceram isso. De fato, alguns vão dizer sobre não haver essa razoabilidade. Outra parte entende que se ela tivesse presa, que se ela continuasse na penitenciária, de qualquer forma ela estaria impedida de se manifestar, justificando a medida cautelar.